Em sua origem, o Evangelho é o Verbo Criador. Na expressão se faz o psiquismo divino. Em sua personificação se faz amor. E o amor é o mais potente antídoto. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Antes do amor, não existia a criação tal como nós a conhecemos. Por isso que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, personificou-se. E como o Evangelho personificado, Jesus nos relembra, falando do Evangelho cósmico, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais uma pauta de trabalho dentro do projeto O Despertar Necessário. Então, a convite da nossa irmã Francis Carmen, João Braga, do Lex, Lar Espírita, Casa do Samaritano. Na realidade, está em Teresina, e nós aqui, através da tecnologia, nos encontrando, nos falando, trocando ideias. O que nós pretendemos com esse tema Evangelho e Autocura? Vamos trabalhar dentro de 3 tripés. Para que serve o Evangelho? Eu já falei. Para a cura de todas as enfermidades. Enfermidades fisiopsíquicas, morais e espirituais. Aí nós vamos falar o que é esse Evangelho e depois a pauta mais vasta, como usá-lo. Pretendemos encerrar a nossa pauta nesse tripé com 30 minutos mais ou menos, para que nós possamos ter 20 minutos, porque só temos 50 minutos de fala, para perguntas e respostas para algumas dúvidas ou algumas observações. Quando estudamos Emmanuel, por sinal, um dos espíritos que mais falou do Evangelho no Cristo, do Evangelho do Cristo, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Essa dupla, para mim, ou para nós outros, no último século, foram os seres que mais estudaram o Evangelho ao lado de Joana de Ângeles e outros luminares, compreenderam e aplicaram a Boa Nova. Mas quando lemos em Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala que quando vamos estudar o Evangelho, não devemos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Então sabemos para que serve, onde está, e lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos: se todos os encarnados estivessem cientes, e completo eu, conscientes, volta ao Evangelho, da força que trazem em si mesmos, e se colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, que não passam de um estudo, de um desenvolvimento das nossas aptidões e capacitações humanas. Joana de Ângeles prossegue a pauta, na obra Espírito e Vida, afirmando: o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E para André Luiz,
na obra O Espírito da Verdade, esse reino de Deus em nós, o nosso reino interior, lembrado por Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, é o Evangelho que já conseguimos nos tornar. Porque o reino de Deus em nós é o que nós construímos com a compreensão, a vivência e o aprimoramento em nós, transformando-nos, segundo Emmanuel, no quinto Evangelho. Ele fala dos 4 Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João. E quando fala do quinto Evangelho, nós somos o quinto Evangelho. De modo que, quando estudamos Marcos, Lucas, Mateus, os demais evangelistas, estamos estudando a letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Se o Evangelho na expressão é amor, na interação, na permuta, é a força sexual, a energia sexual. Emmanuel também estuda a pauta na obra Vida e Sexo. E ele narra que sexo, o mecanismo, o sistema, é espírito com E minúsculo, que significa a matéria-prima do cosmos, a vitalidade nesse Evangelho. Então, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. A energia sexual que está a serviço do sexo, como recurso da lei de atração, que é a lei de amor, inerente à própria vida, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual ela se reveste: força, vitalidade e vida. Como força em nós é a lei, a soma de nossas virtudes, a nossa superconsciência. Como vitalidade é o recurso latente, as possibilidades do vir a ser. E como vida é a coagulação, no princípio era o verbo em nós, a força, a expressão de nossa consciência por meio da intuição, personificando-se no mundo mental, como pensamento, a nossa capacidade criativa em ação. Pensamento esse que pode transmutar-se em vitalidade, gerando a bioenergia, ou em leis, gerando ou gestando os hormônios. De modo que Emmanuel segue a pauta agora em Pão Nosso. Na lição Socorre a Ti Mesmo, a de número 51 dessa obra. No último parágrafo, ele sintetiza: consagra-te à própria cura. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E Joana de Ângeles segue mais um tanto em autodescobrimento, uma busca interior, recomendando-nos a dialogar de forma terna e amorosa, quer dizer, a expressão do amor por meio das virtudes de ternura, de amorosidade, conversar com as imperfeições morais, com as causas que geram as enfermidades, convidando-as a mudar o curso. A causa da enfermidade para a saúde, a do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, das trevas para a luz,
da ignorância para a sabedoria, e assim do ódio para o amor, da discórdia para a união, da intolerância para o entendimento, e assim sucessivamente. E ela segue: converse da mesma forma um diálogo terno e amoroso com os órgãos, com perturbação enfermiça, convidando-os a que volte à normalidade, que é o estado de harmonia, que é o estado de saúde plena, como nós conhecemos. Assim, quando nós começamos esse diálogo terno, amoroso, envolvendo em vibrações de amor os nossos órgãos, lembramos da ciência acadêmica, que narra que o que chega ao cérebro, vindo da mente, como inteligência, o estado de nossa inteligência intelectiva, quando atinge a estrutura cerebral, que tem a capacidade de interpretar o pensamento, a consciência, a inteligência, os sentimentos, as emoções e etc. Então, quando nós começamos esse diálogo mentalizando, nos comunicamos com o nosso cérebro físico, que é a mente materializada no plano físico como uma glândula, tendo como consciência gestora dessa glândula, comunicando com a própria mente, com a própria consciência, 3 glândulas em especial, com a consciência através do centro coronário, ou que nós chamamos de epífise, ou glândula pineal. E outra para comunicar do centro frontal ao cérebro físico, ou que nós chamamos de hipófise e pituitária. E essas glândulas da consciência através do centro coronário advém a intuição, que vai transformar-se em pensamentos. Do centro frontal, como pensamento regido pela inteligência, auxiliado pela imaginação, vamos transformar em hormônios ou em forças vitalizadoras na direção do cérebro físico, que ao comunicar-se com o coração, lembra, o Evangelho está em ti mesmo, em seu próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. Então agora, da estrutura cerebral, transfere-se a informação para o chakra cardíaco, que vai potencializar esta vibração, essa amorosidade, em 5.000 vezes, mais ou menos, segundo a ciência acadêmica. E assim vai transmitir para os órgãos, para os sistemas, para cada órgão, os seus tecidos, suas células, suas moléculas, átomos e subdivisões, multiplicados 5.000 vezes a mais, de acordo com a virtude que qualifica o que se pensa. E agora, levando ao núcleo de cada célula, porque Joana de Ângeles segue recomendando-nos. Mergulhe nesse intrincado meandro dos conjuntos celulares que compõem os tecidos e converse com as suas células de forma amorosa, enviando essas vibrações de amor. E a consciência celular vai transmitir essas informações para as moléculas, que retransmitem para os átomos e subdivisões. E ela termina dizendo para conversarmos com a força mantenedora da energia física e da energia perispiritual, que nós chamamos carinhosamente de elementais, que formam a força de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Assim, quando nós vamos estudando o Evangelho no livro e entendemos que Evangelho é força
vitalidade, vida. Não por acaso o espírito Rossini, na revista Espírita Allan Kardec, narra: há 3 concepções que precisamos considerar no espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é essa lei que governa o cosmos, que tem o poder de nos arrebatar o Evangelho. A ciência, a função de nos esclarecer a respeito do. E a virtude, a função de nos educar na vivência desse Evangelho. Então, a harmonia é a lei que governa o cosmos. A ciência nos esclarece como funciona esse mecanismo, o que é, para que serve e como usar, auxiliada pela filosofia. E a virtude, que é a vivência, vai nos educar, porque é a personificação do Evangelho na prática. Assim afirmou André Luiz: conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. Somos hoje o que pensamos ontem, e seremos amanhã o que pensarmos hoje. Porque quem coloca a mente em ação é o que chamamos de oração. A oração nasce, segundo Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, nas fontes mais íntimas de nossa alma, a partir dos nossos desejos. E vai comunicar-se com a nossa consciência através do plano mental. Mente esta, ou laboratório mental, que é uma emanação da própria consciência. E esse comunicar-se apresentando a pauta de trabalho, já que hoje é a autocura, como faremos isso, segundo Joana de Ângeles? As ideias enobrecedoras que nós começamos a elaborar em nossa mente, a partir dos pensamentos como capacidade criativa. A ideia, uma aglomeração de pensamentos. Os planos, várias ideias. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, porque eles vão carregar dos sentimentos profundos da consciência a força e a vitalidade para gerar vida. Assim, Joana de Ângeles prossegue. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, com as quais reorganizamos os complexos campos celulares, harmonizamos essas células e aumentamos-lhes a sua produtividade. Então, essa força-lei vai reorganizar os complexos campos celulares, torná-los harmônicos. E, ao mesmo tempo, vai aumentar a produtividade com a vitalidade, com a matéria-prima. E segue a autora. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condição de equilíbrio. Ele vai ver-se recuperado, assumindo a responsabilidade ou responsabilidades, ou desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar no futuro. E mediante essa pauta que nós chamamos de oração, há comunicação entre a alma, nós, por intermédio da mente, que é o nosso campo de atuação, conectando-se com a nossa consciência, onde está o Evangelho. E Joana de Ângeles narra que orar é iluminar-se de dentro para fora. Para André Luiz, é um mecanismo avançado por meio do qual vamos criar os elementos força, as leis, e a vitalidade também. A oração é o mais perfeito mecanismo de plenificar-nos na ação,
Joana de Ângeles, é a mais potente alavanca no processo da autocura. Então nós vamos apresentando a pauta à nossa consciência, de acordo com o nosso estudo, a nossa ciência, para acessar essa harmonia íntima. Se tiver dificuldade para atrair essa harmonia, a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos. Então, através da música, nós podemos criar a ambiência e acessar a nossa consciência. Assim, o Evangelho, bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido, vivenciado, vai nos transformar em verdadeiros homens de bem. Lembra do primeiro parágrafo da lição O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo? E na nota da questão 918 do Livro dos Espíritos, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se alguém tem o que queixar-se dele, ele se questiona. E se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. A partir de agora, poderemos interagir principalmente através do YouTube, onde eu domino um tanto mais, mas pelo Instagram eu não tenho acesso aqui através do meu iPad, mas podemos interagir com algumas interrogações nesse processo da autocura. Então nós vamos, nesses instantes que nos restam, mais ou menos a metade do caminho já viajamos. E temos uma observação aqui no YouTube, em nosso canal. Então, querido irmão, que a mensagem que nos dá aqui, em São Paulo, com esse governador e prefeito, pretendendo, ou, como fizeram, fecharam em nossas casas. Foram eles, os governadores, não só em São Paulo. Esses elementos, esses ditadores, foram eles que nos prenderam? Só para te lembrar, não vou dizer o seu nome para não gerar polêmica. Só para te lembrar, mais de 80% das pessoas gostam de ser aprisionadas. E lutam, brigam para defender a prisão sem perceber que estavam aprisionadas. Quem disse isso? Platão, no Mito da Caverna. Assista, está no nosso canal, na playlist com Lúcia Helena Galvão, O Mito da Caverna. Você vai perceber que a maioria das pessoas, mais de 70%, gosta de ser aprisionado, ou estão aprisionadas e não sabem. Principalmente os que defendem o mais do mesmo, os que não admitem mudanças nessa pauta ascensional. Então, o que fazer? O nosso maior patrimônio é a nossa liberdade, garantido pela nossa carta magna, que é a nossa Constituição. E quem tem o ser ou seres detentores do maior poder de governança do país é o povo, não são os governantes.
Eles são nossos representantes. O poder emana do povo. Pode ser através dos seus representantes, mas quando eles não mais nos representam, querendo violar os nossos direitos, a nossa liberdade, isso é evangelho. É vivência do evangelho, isso é autocura, porque as pessoas estão adoecendo, trancafiadas em suas casas. Na ingenuidade que o isolamento horizontal vai nos evitar o contato com o nosso visitante, o Covid-19. Tudo que existe fora, existe dentro. Está perfeito, Anderson. Tudo que existe dentro, existe fora. Isso Hermes Trismegistus, o autor da frase "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade", já dizia. Há mais ou menos 8.000 anos atrás. E então, nós vamos nos deixar aprisionar ou vamos conquistar a nossa liberdade? Ou demonstrar que somos livres? E não precisa briga. Movimentos pacíficos, como nós estamos vendo, simplesmente reivindicando um direito que é nossa, a nossa liberdade de ir e vir. Vamos proteger as pessoas com mais idade, e não é a idade que coloca a pessoa em ameaça. É a sua saúde fisiopsíquica, moral e espiritual. É o seu sistema imunológico, que é psico-neuro-endócrino imunológico. Se estivermos com esse sistema de defesa, e nesse sentido, os espíritos nos orientam. A oração cria uma couraça que nos protege por dentro do processo de autoagressão e nos imuniza por fora. A oração, como o mais potente mecanismo no processo da autocura. E o Evangelho, o nosso poder supremo de criação. Então nós vamos interagindo. Agora eu já estou com acesso ao Instagram. O Anderson já fez o milagre. Então, ora aqui no YouTube, ora no Instagram, conforme foi aparecendo. E nós vamos interagindo. Vamos ver. Vamos lá. A mente dos irmãos que vibram no desamor recebe da consciência as instruções do Evangelho? Infelizmente, com a pureza que gostaríamos, não. Mas eu já explico o porquê. Eles entendem mais, optam na antítese. É o livre-arbítrio sentido sendo respeitado? Ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra? Ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Se todos nós somos filhos do Evangelho, porque tudo nasce, se nutre e evolui no Evangelho, ou do. O Evangelho gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Joana fala do amor, mas é o Evangelho, porque ela fala que antes do amor não existia a criação. E nós sabemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo expressa-se em amor. Deus é amor, o próprio Cristo, personificação do Evangelho, é a personificação do próprio amor. De modo que se Deus é onipresente e é amor, ou a fonte geratriz do amor, ele está nos maus e nos bons.
Se ele é onisciente, ele sabe que ainda não temos a evolução necessária, que os que estão como seres vibrando como força contrária é os que ignoram, dando a oportunidade aos que já conhecem. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem estas agressões hoje, de ódio, de maledicência, de calúnia e de vários outros mecanismos. Ontem éramos nós que fazíamos isso com aqueles que estavam despertos. Mas hoje não precisamos receber como aflições, porque quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. Vamos ver como é isso com Ramatiz e, ao mesmo tempo, Leon Denis. Ramatiz em Jesus é a Jerusalém renovada. A mensagem do profeta, daquele que prevê. A mensagem do médium, daquele que intermedia os recursos. A mensagem do vidente, aquele que está na cena vendo acontecer. Ela é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente, ela é endereçada à essência, à consciência profunda do ser manifestado, que somos todos nós, independe do seu grau evolutivo. Funciona com pequenos toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não por esses seres, ou por nós mesmos, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado, que é força, vitalidade e vida, porque o Evangelho está em todos. Quando Jesus pronunciou o reino de Deus está dentro de vós, não disse dos escribas, dos fariseus, dos cristãos, disse de todos. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós estamos em Jesus. Eu estou lendo a página 307, quem quiser acompanhar, volte lá na página 39. E vamos ver se estamos nele ou não. A pergunta é de Kardec, querendo entender o que era a alma do mundo, que nós conhecemos como Cristo de Deus. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. Então nós fazemos parte daqueles seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. Então é a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que é o Cristo de Deus, da qual ou do qual, que constitui propriamente falando a alma do mundo, a soma desses seres, sob a regência desse delegado superior. Estamos falando que cada um de nós faz parte. Então vou ler de novo. É a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a regência do espírito-chefe. Ele é o cabeça, os outros são os braços. E Leon Denis prossegue, já que estamos sendo aperfeiçoados em Jesus, o Cristo de Deus. Paulo de Tarso.
Leon Denis, página 308 do nosso livro. A vontade exercendo-se fluidicamente é a oração. A vontade exercendo-se fluidicamente é a oração. Então ela desafia toda a vigilância e toda a opressão, porque é o mais potente mecanismo no processo da autocura e o mais perfeito no processo de planificação. E ela está colocando em movimento a força, que é o Evangelho, a vitalidade e a vida. Ela opera na sombra e no silêncio, franqueia, rompe todos os obstáculos, penetra todos os meios. Mas para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, de convicção, de fé, de certeza. Poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. Assim como a água cava lentamente a mais dura rocha ou a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por insinuar no espírito mais refratário. E prossegue o autor: pode-se mesmo por um impulso regular e perseverante da vontade agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos, aqueles que não acreditam em nada, e sobre os maus. Abalar a sua obstinação, atenuar o seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada que se serve à torto e à direito, utilizada para o bem, transformaria o estado moral da humanidade. E Emmanuel, na obra Servidores no Além, sintetiza: quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se, personificar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Por isso, todos os governadores, déspotas, ditadores serão acordados por nossas atitudes, nossas ações pacíficas, para pacificá-los a partir da nossa conduta. Francis Carme, gratidão profunda. Como nos ajudarmos e nos protegermos diante dessa pandemia é o que estamos falando desde o início, Francis Carme. A harmonia íntima, a alimentação saudável. Se Hipócrates, o pai da medicina, já disse-nos que seu alimento seja seu medicamento, que seu medicamento seja seu alimento. E agora sabemos que a harmonia íntima, através do exercício da oração, da meditação, da visualização, do estudo do Evangelho, compreensão e da aplicação, é que vai harmonizar os vírus, bactérias, micróbios e vermes que foram criados para sustentar principalmente o nosso sistema imunológico. Eles não foram criados para agredir. E não é eles. Vejam que os cientistas, principalmente o Dr. Roberto Zeballos, ele está tratando a inflamação, que é a reação do nosso sistema imunológico pela presença do vírus. O vírus não fez nada. Ele chegou e a nossa reação desarmônica, como se ele fosse um agressor, nós chamamos de inflamação. E a inflamação é que mata o indivíduo. Eles estão tratando a inflamação e a infecção, que é a presença do vírus, permanece. Ele permanece lá. Existem vírus trabalhando em perfeita harmonia no interior das bactérias. E bactérias trabalham em perfeita harmonia no interior das células. Mais de 90% da massa física do nosso corpo é constituída de vírus, bactérias, ultravírus, micróbios e vermes. Não são eles. Louis Pasteur, esse grande cientista, ao lado de Claude Bernard, já provaram que a ambiência que gera a enfermidade
é a reação da nossa desarmonia íntima, porque eles plantaram isso em nós. A aversão por quem ganhou legitimamente o direito de legislar, ou melhor, de governar o país, e não está sendo permitido que ele faça. Ganhou nas urnas. Religião da nação. É evangelho. O evangelho da nação é a política. Então agora nós vamos odiar, fazer tudo para derrubar algo que está tentando recuperar o país. Nós estamos no mesmo barco, um só rebanho, um só pastor. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então plantaram esse pavor da presença do ilustre visitante e a aversão pelo nosso semelhante para criar a ambiência tóxica para gerar não só essa enfermidade, porque ele vai agredir onde primeiro? Onde ele vai achar os espaços? Nas nossas células vermelhas. Quem é que governa o nosso sangue diretamente? Nossas emoções, nossos pensamentos. São eles, quando nós arquitetamos um pensamento, uma emoção, ela reflete diretamente essa emoção, levando o conteúdo do pensamento, qualificando o pensamento diretamente no sistema sanguíneo. E as hemácias bombardeadas por essas perturbações abrem os espaços para que esse ilustre visitante comece por ali. E viajando através das hemácias para as artérias, para os capilares, para as veias, eles vão criando essa influência, mas a partir de uma ambiência, porque eles vão nutrir-se desse elemento tóxico. Se assim não fosse, eu teria morrido. Porque tem 22 anos que eu não brigo mais com os vírus, eu sei que não são eles que criam as doenças, nem com micróbios, nem vermes, nem ultravírus, nem bactérias. E vivo em harmonia. A cada dia o meu sistema imunológico está mais forte. Por respeitar a vida e as leis. Só um tantinho que eu já consigo. Então, para criarmos a imunização desse de qualquer outro elemento, a harmonia íntima. Vamos ver. A Ivanila, verdade, eu estava ficando doente com as notícias e esquecendo de me apegar mais a Jesus. É isso que falta. Ivanaila, desculpa, eu pronunciei errado. Falta o Cristo em nosso coração, falta Deus, falta o amor, falta o bem. Falta essa paz íntima. Porque se evangelho é harmonia, a felicidade, a saúde é um estado de paz íntima, refletindo sobre a nossa mente e os nossos corpos de expressão. Francis Carme. Como explicar a grande onda de mortes nos países da Europa? Vamos analisar. Agora analise países como pessoas. Quais os países que estão apresentando esse maior número de mortes? Vocês sabem que isso é uma guerra biológica. Não se engane. Então, se é... Agora veja os números, principalmente a partir daqui do Brasil. Morre uma quantidade de pessoas por várias outras enfermidades, porque o vírus nasceu no país X, cresceu no país Y, na Itália, fez um mestrado na Espanha, um doutorado nos Estados Unidos e voltou para o Brasil como político. O vírus no Brasil é político, não é ele. Essas mortes estão sendo colocadas na conta dele. Mas nós sabemos que não é ele pelo número de pessoas que morreram ano passado, o número de pessoas que estão morrendo esse ano, por isso que ele foi considerado uma gripezinha. Aqui no Brasil não passa disso.
porque ele não tem poder letal nem como o H1N1, do qual ele se originou. Então não se enganem, não se deixem enganar, estão pregando pavor em nós. E agora como explicar isso nesses países? Os Estados Unidos, com todo respeito, imagine o poder bélico. E vamos analisar os outros por extensão. Então vamos fazer a soma e vamos ver o que está acontecendo de fato. E o maior número de pessoas que estão desencarnando precisam também desencarnar. E quais os países que foram escolhidos? Qual o país que negou acolhida aos refugiados? Qual o país que fechou as suas fronteiras? Você sabe aonde ele chegou primeiro. Chegou com todo o poder, fechou totalmente. E nós vemos, analise. Agora no país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, por quê? Porque aqui ele se tornou político. Então quer usar uma coisa que não tem poder letal, todo mundo poderia estar, porque todo mundo já foi visitado, porque o vírus estava aqui, em janeiro foi detectado, em fevereiro me parece, detectado, mas já estava aqui em dezembro. Por que permitir o carnaval? O carnaval não dissemina? Agora eu estou isolado em casa, um sai na rua para comprar alimento, vai na farmácia, só de ir lá já trouxe. Máscara nos protege de maneira nenhuma. Álcool gel, muito menos. O que nos protege é a nossa moral, a nossa harmonia íntima, o bem que nós pensamos, sentimos, falamos ou vivemos. Valdeci, desci. Querido irmão, que mensagem nos dá aqui em São Paulo com esses governadores? Já falei esta mensagem para resolvermos o problema em São Paulo e em qualquer outro lugar, no Rio de Janeiro, no Ceará, no Amazonas, que vergonhosamente no Amazonas usaram de forma proposital um medicamento que era para trazer esperança, porque ele é a esperança de cura. Porque se ele pode ser usado por uma grávida no processo do Zika vírus, sem efeitos colaterais nesta grávida, gente, como que ele não pode ser usado para nos ajudar neste momento? Então quer politizar também a medicação. O governador, ou melhor, o presidente da República não pleiteou isso para ele, ele apresentou uma solução intuído, porque ele não é daqui, ele não veio daqui, esse ser que tem uma visão além do que nós enxergamos. Queira vocês ou não, ele foi o escolhido. Assim como Saulo também foi outro tempo. Não é o mais pacífico, porque o mais pacífico não vai vencer a violência que está aí. A corrupção, a medida exata do medicamento segundo a enfermidade, a doença. Então, se nós quisermos nos livrar desses ditadores, nós precisamos governar o nosso mundo íntimo de forma harmônica e as nossas vibrações amorosas, os nossos exemplos de seres pacíficos e pacificadores, é que vão acordar-nos para a realidade e fazer movimentos pacíficos e exigir que mude de mão o poder que nós confiamos. Fomos nós que os elegemos e somos nós que vamos tirá-los de lá. Nós temos esse poder. Vamos lá. Então, Suclene poderia nos ensinar exercício para mantermos calmos, sem medo, e não entrar em pânico por qualquer situação. Desliguei a TV e me voltei para o estudo edificante e trabalhos no bem e no amor. Você já falou, desligue a TV, porque com raríssimas exceções, elemento tóxico, principalmente essa que quer derrubar o Brasil,
por todos os meios, juntamente com esses governadores. Vocês sabem de quem se trata. Então elas não merecem o nosso Ibope, a nossa audiência. Então escolha, tem emissoras dignas, com jornais acima de interesses, porque o que nós chamamos de jornalismo ou a imprensa escrita ou a mídia falada, televisada, ela está aí para falar, dar a notícia imparcial e a notícia verdadeira. Não é o pânico, o pavor que estão fazendo. Então traga ou cria ambiência para que Jesus floresça, porque ele já está dentro. Eu só preciso criar a ambiência mental, psíquica e emocional para que ele se faça visível em meu sistema imunológico, para proteger-me, porque eu estou nele, ele em mim. Ele no Pai e o Pai nele. Somos um. Então vamos criar essa ambiência harmônica e mentalizar isso para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta. Vamos lá. Mais uma, e pelo tempo que nos deram, mais essa e já terminamos. Vamos ler. Mayra Souza. Europa tem muitos idosos que usam muita medicação anti-inflamatória devido às dores crônicas e reumáticas. Alguns trabalhos informam que os anti-inflamatórios potencializam o quadro clínico. Obrigado pelo socorro, Mayra. Então esse é um dos fatores. Mas uma das intenções com essa guerra biológica é dizimar a população mais idosa e quem dá custo para os países. Os que já têm a comorbidade, várias enfermidades em curso. Porque quando entram esses seres desarmônicos em nós, eles vão para os ambientes mais desarmonizados, mais fragilizados. Mas se entrar uma coisa boa, ela vai também direta para mais frágil em nós para recuperar a situação. Vamos lá, Luciano Galindo. Eu faço preces pelo vírus. Pode parecer estranho, mas eu faço pedindo paciência e calma a ele. O que acha? Magnífico. Porque é isso que precisamos, conversar com ele. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi manipulado em laboratório. Então alguém gravou nele os seus estados mórbidos de consciência perturbada e perturbadora, a fim de lucrar alguma coisa, que vocês sabem disso, como já está fazendo algumas, não vou falar décadas, pelo menos nos últimos anos vocês têm visto essa repetição, essa coisa cíclica. Então vamos orar pelo vírus, pelos ultravírus, pelas bactérias, pelos micróbios, por todos os seres, principalmente por esses vírus nas formas humanas como ditadores dessa ditadura que ainda conduz em parte o nosso planeta, que está se libertando e vai se libertar, e é tempo de despertar. O despertar necessário. Ainda a Mária. Nos Estados Unidos é um país com cidades superpopulosas, com pessoas emocionalmente e fisicamente doentes, nós sabemos disso. Falta um pouco de Deus no coração também. A alimentação e hábitos de vida dos norte-americanos é a pior do mundo. Os fast foods, vocês já sabem. Então, a alimentação saudável, cuidando da nossa imunidade física, e a harmonia íntima, cuidando da imunidade psíquica. Então, se criarmos essa ambiência psíquica, emocional, moral, perispiritual e física, e acima de tudo espiritual, estaremos imunes. São vários espíritos que falam isto. É o evangelho bem sentido e, acima de tudo, bem vivido.
E para encerrarmos, vou aqui no YouTube, mais uma pergunta daqui agora. Vamos lá. A Cicrene de novo. Poderia nos ensinar o exercício para nos mantermos calmos? Isso eu já falei. Então façam uma visita aos hospitais. Isso já estamos fazendo simultaneamente. As famílias, todos os seres em todas as partes do Brasil e do mundo. Estamos fazendo simultaneamente. Eu faço prece. Eu trouxe para cá as informações. Então está tudo certo. Vamos fazer uma visualização. Vamos ver ali o que o Anderson colocou. Só gratidão. Então vamos fazer um exercício de visualização e encerrarmos por conta do tempo que já ultrapassamos, né, um pouquinho dentro daquilo que nos foi dado. Então a nossa gratidão profunda a você, internauta, ou aos internautas, aos telespectadores, aos teleouvintes, aos radioouvintes, onde quer que se encontrem. Vamos juntos agora orar por nós mesmos, orar pelo nosso lar, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelo universo. E Deus, vendo em nós a sinceridade, a humildade, o desejo sincero de sermos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis, mais felizes, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, se um pensamento amoroso está em nossa mente, em nosso coração, sementes de amor e justiça vão ser lançadas e cultivadas, vão gerar amor, verdade e justiça para o mundo. Então a lei de amor que compreende, a de justiça que corrige e a da caridade que vai salvar das perturbações, porque é um processo de harmonia íntima e de autoiluminação a caridade, o mundo. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo mal. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os seus problemas. Emmanuel, Fonte Viva. Quando um ser se ergue em oração para Deus, ergue consigo a humanidade inteira. Joana de Ângeles, Obra Plenitude. Eu escolhi o amor como única razão do meu existir e não preciso mais da dor para evoluir. E nesse momento, estou vibrando por cada uma de minhas células, minhas moléculas, átomos, subdivisões e cada um dos tecidos, órgãos, sistemas e os corpos, por todo o meu ser, e viajando para todos os seres em todos os reinos e estágios conscienciais, levando a boa nova do Cristo como força libertadora, como vitalidade criadora e como vida em abundância. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, disse-nos Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Sigam-me vós, disse-nos Paulo, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos. Nos encontraremos domingo às 17h30 e segunda-feira atendendo Piauí outra vez, a cidade de Picos, às 19h30. Um grande abraço, muita paz a todos.